Pedro agora transformado em um novo homem, com o toque da unção do Espírito derramado no dia de Pentecostes. Pedro já não era mais o mesmo Pedro. Pedro já não era mais aquele bruto, aquele que não tinha muito entendimento, mas o poder de Deus o capacitou e o habilitou. Essa é a unção do óleo do Espírito sobre a nossa vida, aleluia. Mas existe um segundo nível. Existe uma transferência espiritual por meio da voz profética. Tem muitas pessoas que são ungidas, pastores, missionários, há tantas coisas na igreja, mas parece que a pessoa ela ainda fica paralisada, que ela, mesmo sendo ungida, ela não consegue ir adiante no seu chamado, não consegue ter o despertamento necessário como Davi teve quando foi ungido, como Pedro teve quando foi ungido pelo Espírito Santo. Saul foi um homem que aconteceu isso com ele. A palavra diz que todo Israel queria um rei. Então Deus disse para o profeta Samuel: vamos fazer assim como eles querem, porque eles estão rejeitando a mim, é o meu governo. Então lançaram sortes e caiu sobre a casa de Saul. Só que quando Saul soube disso, a palavra diz que ele se escondeu nas bagagens. Imagina um homem que seria um rei, um governante, um líder de guerra, de batalha, de exército, se esconder quando sabe que seria um rei, que seria um escolhido, mas agora estava ali escondido. Então chamaram Saul, tiraram ele dali e Samuel o declarou o rei e o ungiu. Só que Saul não estava nem um pouco preparado, não tinha coração de rei, não tinha instrução para ser rei, não tinha nenhuma imaginação, nada passava pela sua mente que seria um rei, então se escondeu entre as bagagens. Então Samuel unge ele, mas nada acontece. Mas então o profeta Samuel precisou liberar uma palavra profética sobre Saul. Muitas vezes algumas pessoas vão precisar de uma voz profética para terem seus ministérios ativados. Em 1 Samuel 10, 5, Samuel diz assim: então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Aqui Saul já havia sido ungido. E há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas, harpas, e estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. A Bíblia diz que o que Samuel profetizou, assim aconteceu. Saul já havia sido ungido, mas ele precisou da voz profética para receber uma transferência espiritual de governo. E exatamente como o profeta Samuel falou, assim aconteceu. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou
mudou o coração em outro homem. E todos aqueles sinais aconteceram no mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Houve uma transferência espiritual por meio da palavra que saiu da boca do profeta. Você está entendendo? Esse é um outro nível. Esse é um outro nível de transferência espiritual. Saul, que foi alguém que se escondeu entre as bagagens, quando ele se virou, quando ele saiu da presença de Samuel, a Bíblia diz que Deus tocou e transformou o coração dele em um novo homem. O medroso que ficava entre as malas, o medroso que não queria governar uma nação, o medroso que não queria ser rei, o medroso que não sabia o que faria, não sabia nada do que estava acontecendo e nem do que poderia acontecer, agora é transformado em um novo homem. De alguém medroso, Deus o transforma em um líder. E enquanto Saul foi obediente, escute bem, enquanto Saul foi obediente, ele prevalecia sempre nas guerras, nas pelejas, Deus era com ele, Deus abençoava ele. Ele formou o seu pequeno exército para guardar Israel, principalmente dos filisteus. Olha que coisa tremenda e sobrenatural. Alguém que não tinha habilidade nenhuma, habilitação nenhuma, agora estava habilitado pelo Espírito de Deus, por meio de uma voz profética sobre a vida dele. Aleluia! A voz profética transfere, realiza transferências espirituais. Isso é tremendo. O terceiro nível que eu quero falar hoje aqui, de transferência espiritual do ministério profético, é por meio do toque dos anjos. Quando nós estamos nesse nível, é aquele nível aonde o homem não te toca mais. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus, aleluia! Quando nós entramos nesse nível, nós temos conversas mais pessoais com Deus, ministrações especiais dos anjos do Senhor na nossa vida. Esse é um nível mais profundo de transferências espirituais. Quando os anjos nos tocam, nos visitam em sonhos, numa vigília, quando você está orando e você vê e você sente o toque do anjo, Deus movimentando algo por meio dos seus anjos, você vê o movimento espiritual que está acontecendo e sente também que você recebeu algo. Muitas pessoas chegam a mim e dizem: eu tive um sonho, e nesse sonho eu sinto que eu recebi algo de Deus. Eu recebi no sonho e 100% é Deus, sim, liberando, aleluia. Glória a Deus. Em Isaías 6, capítulo 6, 1, a gente vê ele sendo tocado pelo Senhor. Existiu uma transferência espiritual do ministério, no ministério profético, por meio do toque dos anjos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos,
Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A brasa do anjo da unção o toca e o habilita. Um homem que acabara de declarar na boca dele que ele não servia para nada, mas depois que a unção, a brasa toca nos seus lábios, ele é habilitado na sua fragilidade, naquilo em que ele estava em pecado, na sua fraqueza, na sua timidez, na sua falta de ousadia, nos seus medos. Aquele homem que disse: eu sou um pecador e tenho lábios impuros, meu Deus, o que é isso? Que gloriosa presença é essa, meu Deus, aonde eu estou? Mas então o anjo vem e traz aquela tenaz, aquele fogo, aquela presença, e ele vem voando, aquele serafim, e toca na boca dele e o purifica dos seus pecados, e naquele momento ele é habilitado. Naquele momento esse profeta é habilitado pelos céus, e então ele diz, então o Senhor diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, com a unção, com o toque da presença, foi habilitado na sua fragilidade, foi mudado em outro homem, e imediatamente declara: Deus, me deixe ir e usa a minha boca por ti e para ti. Aleluia! Olha que tremendo. A maioria de nós, como Moisés, como tantos na Bíblia, Gideão, como esse profeta, o profeta Isaías, todos somos confrontados nas nossas fragilidades, nas nossas limitações humanas, nos nossos medos de não querer ir, de não querer fazer, de não querer romper, de não querer ir adiante. Então, quando o Senhor nos chama ou manifesta a sua glória, a gente diz: Deus, o Senhor é muito tremendo, muito glorioso, muito santo. Eu não conseguirei, Senhor. Eu não conseguirei. Mas então o Espírito de Deus, Ele vem para transferir espiritualmente essa unção que irá nos habilitar a ponto de dizermos: eis-nos aqui, nos envia, nos usa para a glória do teu louvor. Aleluia! Você está entendendo? Esse homem declarou em momentos antes: eu não consigo, eu não posso, não tem como, Senhor, ficar diante da tua glória. Não tem como, Deus, ficar diante dessa presença. Não tem como, Senhor, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou tímido, eu não tenho habilidade, eu não tenho estudo, eu não tenho capacidade. Mas quando o anjo vem e nos toca, ele diz:
Estou tirando todos os teus medos, estou tirando tudo que te prende, estou removendo tudo que te impede, porque eu te santifico, eu te fortaleço, eu te dou a provisão, eu te dou a capacitação, eu te dou a ousadia, eu te dou a intrepidez, eu te dou todas as ferramentas que você precisa. Você só precisa dizer: meu filho, minha filha, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! É só o que Deus espera ouvir de você. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! É só o que Deus espera nessa geração e nesse tempo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser usado por ti. Aleluia! Você está entendendo? Você está entendendo que você pode entrar em níveis maiores com Deus quando você aceita o chamado, quando você aceita o que Deus está te proporcionando, quando você aceita o que Deus está colocando diante de ti, mas você só entra no outro nível quando você aceitar o nível anterior. Aleluia! Você precisa aceitar. Você precisa se posicionar. Você precisa acreditar que Deus pode fazer acontecer coisas tremendas. Realmente, como diz aquela palavra, que no Senhor nós realizaríamos proezas, coisas inimagináveis, coisas que não se passam no coração, não se passa na mente, não entrou pelos ouvidos, nem os seus olhos viram. Mas o Senhor está e tem preparado para você. E o quarto e último nível que eu quero falar hoje aqui, aleluia, é a transferência espiritual do ministério profético por meio do arrebatamento de sentidos, aonde Deus revela coisas maiores, vindouras, sobre as nações ou a nível global e espiritual. O que isso significa? Foi quando aconteceu com Ezequiel, que está em 37, versículo 1 em diante. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale cheio de ossos secos. A Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel, e ele fez sair no espírito do Senhor, e pôs ele no meio de um vale cheio de ossos secos. O que isso significa? Ezequiel, ele foi arrebatado em sentidos, nos seus sentidos. Aí é um nível maior de revelações. Eram os níveis de revelações que João teve na ilha de Patmos, quando escreveu Apocalipse, o nível de revelações que Paulo tinha quando subia ao terceiro céu, é o nível de revelações dado somente a alguns. Tem outra passagem que diz sobre Ezequiel, que ele foi levantado pelos cabelos e viu Jerusalém, e ali Deus mostrou a condição espiritual. Ou seja, Ezequiel, ele era arrebatado nos sentidos por Deus. Ele tinha níveis de revelações maiores e vindouras, que falavam de reinos, mas que também falava de um reinado espiritual eterno. Ou seja, é um nível de revelação maior. É um nível de revelação maior, aonde em Deus nós também podemos entrar. Então, Ezequiel, ele era arrebatado nos sentidos.
E quando nós chegamos nesse nível, nós estamos em um nível profético de transferência espiritual no ministério profético a nível de nações, a um nível espiritual maior, aonde Deus, Ele mostra coisas vindouras. Amém? E para encerrar essa palavra, eu quero dizer para vocês que você precisa ser um transferidor da unção também. O que isso significa? Eu lendo num livro do Cash Luna, ele contou uma experiência que chamaram ele para que ele fosse imediatamente em um lugar, chegando lá sem explicarem muito a situação. A pessoa responsável naquele lugar disse: você vai ter que pregar e vai ter que ser em 15 minutos. E ele pensou na cabeça dele: meu Deus, eu tinha que ter sido avisado com muita antecedência, de uns 15 dias, para preparar a palavra, para estar preparado. Mas diz que tudo foi muito rápido, então Deus disse a ele: fale sobre fé. E ele começou a pregar naquele lugar que ele nem imaginava que estaria ali. E quando ele termina de pregar, um líder daquele lugar se levanta e diz: eu tenho uma perna mais curta do que a outra, e eu quero que você ore agora por mim e espiche a que é mais curta, para que ambas fiquem iguais. E diz que ele ficou apavorado, diz que nesse momento todos já estavam olhando para ele, e que ele pensou que naquele momento a pessoa que está ministrando não pensa o que vão pensar de Deus, não. Ele disse que naquele momento ele só conseguia pensar o que vão pensar de mim se esse milagre não acontecer. Então ele começou a orar e Deus fez o milagre naquele momento. E ele quis dizer com isso que ele foi levado a fazer aquilo, e que nós gostamos muito de nos programarmos, nós gostamos muito de estar dentro de uma programação, mas que Deus, Ele nos usa de maneira surpreendente e Ele só quer que a gente transfira aquilo que Deus colocou em nós para a vida das pessoas. E isso é uma verdade? Será que Deus, Ele vai precisar te empurrar para você manifestar aquilo que está em você? Aquilo que já está em você? Você precisa manifestar. Você precisa fazer essas transferências espirituais do poder da unção que está sobre a sua vida, sobre a vida de outras pessoas, da sua nação, dos governos das nações, sobre a evangelização das nações. Você carrega algo de Deus que precisa ser manifesto, porque Deus, Ele te deu um luzeiro. Lembra das virgens que carregavam as lâmpadas? E Deus te deu esse luzeiro para estar em cima e iluminar todo lugar, e não para estar embaixo. Amém? Se você quer mergulhar em Deus, preste bem atenção na mensagem que eu preguei hoje aqui. Porque esses níveis espirituais existem, e a oportunidade para entrar nesses lugares, Deus, Ele dá a todos. Amém? Espero que essa palavra tenha aumentado, acelerado o seu discernimento espiritual. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.